No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as principais dúvidas sobre e-commerce relacionadas à plataforma e tecnologia. E esse é apenas mais um dos episódios da nossa série falando sobre as dúvidas mais comuns de e-commerce segundo o ChatGPT. Nós já falamos sobre as dúvidas de produto, de vendas e conversão, de marketing, de estratégia de gestão, que foi o episódio passado, hoje plataforma e tecnologia. Para falar desse assunto, eu sou o Kevin Quintino, eu ajudo você a vender mais com e-commerce fazendo simples e óbvio bem feito. E eu estou aqui com alguém de peso, ou de não tanto peso assim, né? Nós não somos de tanto peso assim. Rodrigo Xté. Eu sou o Rodrigo Xté, especialista em CRM e e-mail marketing. Boa, então, direto ao ponto aqui, dúvidas sobre plataforma e tecnologia. Eu vou dar um sneak peek aí, né? Um spoiler de todas as perguntas que vamos responder. A primeira vai ser: qual plataforma é melhor? Polêmica. Quais apps são essenciais? Como integrar ERP, meios de pagamento e frete? Umas dúvidas bem técnicas aqui. Como deixar o site mais rápido? Como configurar o Pixel e o GA4? Tá, algumas aqui a gente vai ter que partir para o tutorial que, né, o próprio ChatGPT entrega, mas vamos lá, vamos começar então por qual plataforma é melhor. E eu diria que não tem uma melhor. Depende do seu tamanho, depende do produto que você vende, depende de onde você quer chegar, depende do momento que você está, depende da equipe que você tem, então depende de muitos fatores. Claro, eu sou meio fanboyzinho de Shopify, porque é o que eu mais estou acostumado, é o que eu me sinto mais confortável, é o que não me entrega quase que nenhuma limitação, né? Então, de todas, se você me perguntar qual que é melhor, eu vou falar Shopify, mas não porque de fato é a melhor, mas sim porque para mim é a melhor, é a que eu consigo entregar mais resultado. E para você, Xté? Shopify. Eu nem vou ter dúvida, eu não vou ficar em cima do muro. Ela entrega tudo. Você consegue ver relatórios, você consegue acompanhar a venda normal, você consegue montar as páginas, todas as páginas que você precisa para o e-commerce. É muito fácil para uma pessoa que não cooperou. E olha que quem está falando isso para vocês é um web designer que programava site em 2009. Então, é muito fácil, é muito mais tranquilo. Mas tem as outras lojas integradas, o Wake, VTEX, não sei o que lá. Eles estão anos-luz de distância do que a Shopify faz. Isso é verdade. Você tem para eles ainda é feature de produto, coisas que deveriam ser básicas, né? Você conseguir fazer um carrinho abandonado, um checkout abandonado. Não, você tem que atingir de acordo com a sua assinatura. Não pode ser feature de produto. Você quer uma plataforma que atenda todo o seu requisito. Coisas que impactam direto na sua venda, principalmente quando você é pequeno, qualquer vendinha ali conta. Então você não pode ficar preso numa plataforma que para te liberar um carrinho abandonado, um checkout abandonado, você tem que pagar mais. Então por isso que a Shopify é bem completa. Eu gosto também do e-commerce. Tá? Eu venho de WordPress, eu fiz bastante da minha formação como web designer fazendo WordPress, e o e-commerce é a parte de e-commerce do WordPress. Funciona bem, só que tecnicamente você tem que ter um nível um pouquinho acima, porque você tem que integrar produto, integrar meio de pagamento, e se não tiver um plugin já do WordPress que já faça isso, você vai ter que mexer um pouquinho no código para fazer essa integração. Então ele funciona bem. Só que essa coisa, você tem que saber um pouquinho de PHP ali no meio, porque se nada der certo, você tem que saber mexer no código para resolver. Por isso que eu gosto da Shopify, que ela tem toda essa parte fácil de você fazer de construção de site, principalmente com as novas atualizações, e ela te entrega o outro lado, que é o que as outras plataformas também pecam muito, que é a parte de análise e relatoria. Se você fizer todas as suas URLs bem parametrizadas, na Shopify vai ser fácil acompanhar os canais. No e-commerce você vai ter que ter um Analytics, alguma coisa por trás, ou um plugin que faça isso. Nessas outras plataformas, a relatoria é muito ruim. É muito ruim mesmo. E a gente fala, se você sozinho, são poucas pessoas, ter relatórios práticos e fáceis são tomadas de decisões mais rápidas e crescimento. Agora, se você não toma decisões porque você não tem os dados, uma série de coisas, é ruim. Então, para mim, plataforma tem que ser fácil de construir e tem que ser fácil de analisar os resultados. A Shopify hoje está entregando isso muito bem feito. Sim. E a Shopify está muito na frente porque, primeiro, eles são a maior do mundo, né? Eles têm muito mais gente dando opinião para eles do que deve fazer e tal. Eles têm muito mais dinheiro que as outras plataformas. E eles têm mais tempo de mercado também do que muitas aqui, né? Talvez eles não sejam mais antigos que o WooCommerce e outras aí, mas eles têm muito dado, muito dinheiro, né? Porque eles são globais e tal. Então, tem esse ponto. E uma coisa da Shopify também, que as outras não têm ainda, tá todo mundo começando nesse
lance de inteligência artificial, né? Tá todo mundo colocando dentro da sua solução inteligência artificial. Só que o problema é, você falou da relatoria, né? Na Shopify tá funcionando muito bem isso, porque a inteligência artificial dele é como se fosse um GPT seu, só que tem todos os dados da sua loja. Então, se você perguntar quais são os meus 80/20, né? Você faz uma análise de Pareto, simplesmente jogando na IA da Shopify, ele te devolve exatamente a análise de Pareto do período. Eu quero 80/20 de produtos dos últimos 60 dias, ele vai te trazer. Então é tudo muito mais prático, muito mais rápido. Aqueles dados que antes você precisava, deixa eu buscar, deixa eu montar um SQL, às vezes tem que entrar no código lá, como que para fazer a pesquisa, né, no SQL, por exemplo. Na Shopify hoje, qualquer pessoa que não entenda nada de SQL, qualquer pessoa que não entenda nada de código consegue. E quando eu comecei na Shopify, que foi ali em 2020, eles já eram bons, mas eles tinham muito problema ainda. Tipo, você não conseguia ter uma loja Shopify sem ter dev. Era muita coisa que você precisava fazer via dev e hoje não. Hoje eu diria que, sei lá, 1% das coisas você precisa de dev e o resto você consegue fazer por conta própria ali pela plataforma. Então, por isso que eu tenho bastante preferência pro Shopify. Continuando, quais apps são essenciais? Essa aqui não tem muito como responder. Depende do seu produto, né? Depende do que você está vendendo, para quem você está vendendo, em qual plataforma. Então não tem muito como responder quais aplicativos são essenciais, mas tem o que o Xté comentou. Tem que ter carrinho abandonado, com certeza. Que se não for uma feature padrão da plataforma, é algo que você tem que ter. Tem que ter SEO. Tem que ter um SEO bem feito, então o breadcrumbs, coisas padrões, né? Breadcrumbs, tem que ter ali a parte do JSON LD que eles têm hoje. Que mais de SEO? Uma nota, né? Tem simplesmente aplicativos que dão nota para o seu título, para a sua descrição, que eles dão um direcionamento de SEO para você, otimização de imagem, né? Então, o ideal, claro, é que você já suba a imagem no modelo certinho, né? .webp, você define um limite ali de tamanho, né? Não, todas as imagens no máximo 200 KB, mas se não tiver isso, você tem que ter um aplicativo ali que otimize as imagens, que é muito relevante. Então vai depender muito, né? Se você trabalha com assinaturas, vai ter que ter um aplicativo para assinaturas ou o seu gateway de pagamento. Vai depender muito de cada um, né? Do que você quer oferecer, do que é importante para você, do produto, mas eu diria que é isso. Não tem muitos essenciais, tem as funcionalidades essenciais, mas não necessariamente são aplicativos. Uhum. Terceiro, como integrar ERP, meios de pagamento e frete. Isso aqui não tem muito como a gente ensinar aqui, né? Porque cada ERP vai integrar de uma forma, meio de pagamento também, vai depender da plataforma que é seu e-commerce, o frete também. Mas em termos de estrutura, eu acho que é legal você dar um overview. O que é o e-commerce? O que é o ERP? O que é o meio de pagamento? O que é um checkout? Uhum. Onde que entra o meio de pagamento nisso? Às vezes são várias soluções que vão, né, viram Frankenstein, né? Viram Frankenstein. E eu tive uma dúvida, lembro, eu perguntei da Guru, que é uma plataforma de checkout, e aí eu falei, mas eles só cobram por pedido processado, mas eles são gateway de pagamento? Não, tem que ter o gateway de pagamento. Então eu tive esse problema de tentar explicar isso para a pessoa que estava me perguntando o que era checkout, quanto que era o custo disso, o que era o meio de pagamento, se a gente ia economizar, não ia economizar. Então é legal você dar um overview. Qual que é a estrutura mais ou menos básica dividindo esses 3 setores, né? Tá bom, vamos lá. Para começar tem o ERP, que o ERP é o maiorzão, digamos assim, né? Pelo menos em teoria é o maiorzão, porque é onde as pessoas costumam centralizar tudo. O estoque, as filiais, os fornecedores, tudo fica centralizado no ERP, geralmente, né? Então se você vende para marketplace, para e-commerce, a ideia é, né, tem como você fazer isso, você pode fazer diferente também, né? Dependendo do seu tamanho, às vezes você até separa. Mas dá para você fazer marketplace e e-commerce todos no mesmo ERP. Então o ERP seria o hub central ali, onde você vai controlar o estoque, o preço. Geralmente você faz pelo ERP. Então, eu quero saber quanto de estoque eu tenho no produto no ERP. Você não muda na plataforma de e-commerce, você não muda no marketplace, por exemplo. A não ser que você esteja no full lá. Mas você controla pelo ERP, o estoque ali fica mais centralizado, então é mais para quem está na gestão do back, digamos assim. Na Shopify não, na plataforma de e-commerce, que independente de qual seja, você vai configurar outras coisas mais relacionadas à venda, promoções, marketing, enfim. Aí você tem o checkout. O que seria o checkout? O checkout é onde a pessoa vai fazer o pagamento. Então, quando a pessoa clicar em adicionar no carrinho, vai abrir o carrinho, né, lateral ou a página do carrinho. Dali, vai ter um link, um botão, finalizar compra, concluir compra, qualquer coisa do tipo. A pessoa clicando ali, ela vai para o checkout. E aí pode ser um checkout externo
ou um checkout nativo da plataforma. Então, a Shopify, por exemplo, tem o checkout nativo dela. Então, quando você clicar em finalizar, você vai para o checkout da Shopify, que é bem conhecido, ele é bem padrão. Até por um motivo, né? Para as pessoas não mexerem muito, não impactar na reputação do checkout da Shopify. E na segurança também. Mas você tem outras soluções, por quê? É um problema que acontecia, então, aqui no Brasil, que as plataformas elas não tinham um checkout bem feito pro Brasil, né? Porque não era do Brasil, né? As plataformas não eram do Brasil, Shopify, as maiores, né? Shopify, próprio e-commerce e tal, não eram plataformas que focavam muito no Brasil. Então tinha algumas coisas diferentes que você queria ter e que o checkout da Shopify, por exemplo, não entregava. Exemplo, desconto por meio de pagamento, fazer um upsell ali no checkout, você conseguir inserir alguns campos que não é comum em outros países. Por exemplo, sei lá, você dividir o campo do bairro com outros campos, você colocar um campo ali de CPF, tudo isso. Você tinha que fazer algumas personalizações para dar certo depois no RP, na hora do faturamento e tudo mais, mas que não tinha. E aí surgiram algumas soluções, por exemplo, a Yamp, tem aí a que você comentou que eu nem conhecia, que é a Guru. Tem várias soluções dessas de checkout externo, né? Que você simplesmente pluga e qualquer diferença. A pessoa, quando ela clicar em finalizar a compra, em vez dela ir para o checkout nativo da plataforma, ela vai para esse outro checkout e vai finalizar a compra lá. Por isso que tem que ter gateway de pagamento, por isso que tem que ter tudo isso. Porque antes você integrava o gateway de pagamento na plataforma de e-commerce. Agora você integra nesse checkout externo. Então a pessoa faz o pagamento tudo por lá, o cálculo de frete é tudo por lá. E aí depois a única coisa é a plataforma de e-commerce vai receber de volta a confirmação se o pedido foi pago ou não. Só que fica um vácuo. Então a gente estava falando justamente sobre o quão bom é a relatoria da Shopify. Nesse caso ia prejudicar um pouco a relatoria, porque ia ter lá a adição no carrinho, ia ter o botão lá de initiate checkout e ia ficar um vácuo ali, né? Porque a Shopify meio que não ia ter dado daquilo, ia ficar um vácuo e, enfim. Mas eu já usei essas soluções por um bom tempo, elas me deram um alto ganho no curto prazo, porque você consegue fazer upsell mais fácil lá, você consegue customizar mais coisas lá, tem vários incentivos de cross-sell, upsell, urgência para pagamento, todas essas coisas que ajudam na conversão a curto prazo, mas tem alguns problemas também, principalmente de rastreio e de aprendizado das plataformas ali de anúncio a longo prazo. Então, tem essa diferença. E o outro que você comentou, o gateway de pagamento, né? Gateway de pagamento é basicamente o que oferece quem vai processar os pagamentos, né? Seja por cartão, Pix parcelado, Google Pay, Apple Pay, enfim, que aí você tem vários, né? PagBrasil, Mercado Pago, enfim. Recomendo que você use algum que seja bem compatível com a sua plataforma de e-commerce ou que seja bem conhecido. Por exemplo, Mercado Pago é bem conhecido, então gera confiança. E a PagBrasil tem uma boa reputação ali com a Shopify, mas tem vários outros. Então seria isso, né? RP, falamos sobre o e-commerce em si, falamos sobre o checkout externo, falamos sobre o integrador do gateway de pagamento e tem o gateway de frete também, né? Que aí você tem, por exemplo, Frenet, Gadol, enfim, ou você pode conectar direto ali em algum que seja com os correios. E basicamente esses gateways logísticos, eles são parecidos, né? O gateway de pagamento, ele vai juntar vários os cartões ali, né? Porque antigamente que eu falo, pouco tempo atrás, 5 anos atrás, coisa assim, você tinha que integrar cada bandeira, né? Então você tem que ter a bandeira tal, a bandeira do Mastercard, você tinha que integrar tudo, era extremamente horrível, né? Mas não era tão comum o e-commerce como é hoje, isso felizmente evoluiu. E aí o gateway de frete é a mesma coisa. Você integra ali as transportadoras, seja o Correio, seja Total Express, qualquer uma, Log, enfim, você conecta ali, e aí quando a pessoa digitar o frete, automaticamente esse gateway, ele vai calcular qual que tem a melhor condição ali, né, o melhor valor e tal, e vai exibir nas regras que você colocar. Às vezes você coloca para exibir todos e a pessoa escolhe qual que ela quer, com base no prazo de entrega e no preço, ou você coloca, não, eu quero que seja sempre o mais barato. Então você vai mostrar sempre o mais barato, ou frete grátis para quem está comprando mais de tanto, enfim, você consegue configurar tudo isso por lá, e esses são os principais pontos, mas de fato está precisando ter uma unificação. Aí, eventualmente, eu acho que as plataformas de e-commerce vão crescer para estar tudo unificado dentro delas também, isso daí.
Inclusive é o diferencial do marketplace, né? Ele tem tudo de Muito ponta a fácil, você ponta, não né? precisa configurar nada. Você não precisa configurar nada. Então, quando você monta um e-commerce, tem a ciência que você vai ter todas essas etapas, tem que ter todas contratadas direitinho e tem ganhos bem relevantes, né? Principalmente em gateway de pagamento, 1% de taxa ali muda bastante, gateways de frete são importantes. Quanto mais opção de frete, melhor, maior a sua conversão. Evita de só porque eu tenho uma negociação com Correios, eu só vou usar Correios, às vezes é ruim, né? Tenta oferecer vários fretes, aumenta muito a sua taxa de conversão. Sim, às vezes é até ruim porque você tem um contrato com os Correios, vamos supor que você tem um contrato para, sei lá, 1.000 pedidos por mês. Tem algumas soluções, por exemplo, Melhor Envio, e várias outras, que eles têm um contrato deles com o Correio. E como que é o contrato deles? Vamos supor que eu tenho 1.000 vendas e você tem 1.000 vendas, né? Aí eles basicamente vão chegar no Correio e falar, ó, eu tenho 2.000 vendas por mês. E eles vão pegar um contrato que é melhor do que o dos dois isolados e por isso que é bom. Então eles chegam lá com contratos absurdos, né? Com frete bem mais barato, porque eles colocam lá que eles têm O volume é muito maior. milhões, né, de pedidos por mês. Enfim. Próximo aqui, então, como deixar o site mais rápido. A gente chegou a comentar um pouco sobre isso. Deixar o site mais rápido. O o 80/20, vai? Tem várias formas de fazer, mas vamos focar no 80/20 para ficar mais prático. Quais são as coisas que mais impactam o peso do seu site, no carregamento e tudo mais? Vídeo e foto, né? A mídia, basicamente, né? Vídeo, foto e os scripts que carregam, né? Essas são as 3 coisas que mais impactam. Quais que você mais tem controle, mesmo sendo alguém que não entende tanto? Imagem e vídeo. Você consegue ter ali alguns aplicativos que já otimizam para você as imagens, né? Colocando no formato mais eficiente, que seria o .webp, que é um formato que é até que recente, mas ele é muito mais eficiente que JPEG, que PNG, por exemplo. Então, para a maioria das imagens, você vai preferir usar o .webp. E, idealmente, eu diria que não tem pouquíssimas imagens no e-commerce que precisam ser mais pesadas do que 200 KB. Mesmo o banner da home, que é talvez a maior imagem do site, no desktop no caso, ela mesmo não precisa passar de 200 KB. Em .webp você consegue ter um banner extremamente nítido, que a pessoa não vai notar diferença dentro desse limitador, né? 200 KB que eu tô falando é o peso do arquivo, né? Que é o quanto de fato a pessoa vai ter que baixar ali para carregar a sua página, né? Então não precisa passar disso. E vídeo também. Vídeo é um pouco mais complexo, né, de lidar e tal. Não tem muito aplicativo para lidar com isso de forma automática, enfim. Mas você tem que definir o tamanho dele, né? Não adianta você colocar um vídeo em 4K lá, não tem porquê. Não adianta você colocar um vídeo enorme ali, dependendo de onde está o vídeo também. Você não quer um vídeo muito grande. Então, vamos supor, para imagem e para vídeo, se você vai exibir num espaço pequeno, você não quer que o vídeo seja grande, porque ele vai ser exibido num quadradinho pequeno. Então, esse é o primeiro ponto. Pega os aplicativos aí que eles já fazem essa otimização para você. E na questão de script, aí já é bem mais técnico. Envolvem coisas bem mais complexas, tem que ser uma análise mais de desenvolvedor mesmo, porque até a ordem deles impacta muito. Eu lembro que quando eu fazia o meu site próprio, né, de portfólio, eu lembro que eu fiz um teste lá de trocar o script, eu coloquei um em cima do outro, assim, tipo, tava um antes do outro, eu troquei a ordem e o desempenho mudou muito, tipo, ficou muito mais rápido. Então, só de fazer mudanças assim já melhoram muito, mas aí você tem que ter uma visão mais técnica, que não precisa ser o seu caso. Paga algum dev ali para otimizar, você já vai ter um bom resultado. E o ideal para você saber, pô, até quando eu tenho que otimizar? Basicamente, se você entrar no PageSpeed Insights, né, que seria o site speed do Google, você joga seu site lá, né, o URL, que ele vai dar uma análise para você, ele vai mostrar as principais métricas que ele chama de Web Vitals, né? Que seria LCP, vários outros, são 3 termos, se eu não me engano, né? Um se refere ao tempo que demora para o maior elemento carregar, o outro para o quanto a página se movimenta enquanto está carregando, enfim, tem alguns pontos assim. E aí ele basicamente vai falar, ó, o LCP tem que ser em menos de 2 segundos, por exemplo. Então, o ideal é sempre você estar tentando atingir aqueles valores. É difícil atingir, principalmente na versão de celular, mas o mais próximo possível daquilo é o ideal. E lembre-se que e-commerce naturalmente é pesado, tá? Não precisa ficar fissurado em ter um e-commerce extremamente leve, mas o que você tem que ficar de olho ele tem que ser leve o suficiente para não te afetar. E como que ele pode te afetar? Numa métrica chamada taxa de conexão,
que a taxa de conexão é basicamente as pessoas que clicaram no anúncio, que clicaram ali quando elas pesquisam o seu site no Google, clicaram ali para carregar o seu site, tem a quantidade de pessoas que clicaram e a quantidade de pessoas que de fato chegaram e carregaram o seu site. Tem uma quantidade de pessoas aí no meio que elas somem, né? Que são as pessoas que clicaram e não vão esperar carregar o seu site. Então, esse número pode ser impactado pela velocidade que carrega seu site e você quer que essa taxa de conexão seja o menor possível, né? Ou melhor, maior possível, né? Porque aí a gente está falando da taxa de conexão. Mas se ela tiver ali em torno de 80%, tá uma taxa boa, né? 80% das pessoas que clicam de fato carregam o seu site. Então isso é uma métrica que pode impactar e também a taxa de rejeição, né? Que seria o bounce rate, também não pode estar tão alta. A taxa de carregamento influencia diretamente nesses dois itens aí, que com certeza esses dois itens também influenciam diretamente nas suas vendas. Tem até uns dados do Google que a cada 1 segundo mais rápido, ou 0,1 segundo, sua taxa de conversão dobra. E não é exagero. Tipo, se seu site carrega de fato 1 segundo mais rápido, sua taxa de conversão pode dobrar. Porque pensa, 1 segundo a mais para carregar um e-commerce é um tempo considerável. Bom, mas continuando aqui, a próxima pergunta é: como configurar o Pixel e o GA4? Antes de como configurar, cada um tem sua forma de configurar e depende da plataforma também, né? Aí é melhor você ter uma pessoa técnica para te ajudar nisso, para garantir que está bem configurado. Mas você pode verificar se está bem configurado com uma extensão simples ali no navegador, Meta Helper, né? Pixel Helper, alguma coisa assim. É uma extensão que você instala, você carrega seu site, clica nela, ela vai mostrar tudo que foi carregado, né? Os scripts ali de Google, de Pixel, de Facebook, tudo mais, ali mostra, Pixel de TikTok, enfim. E aí você consegue saber se foi configurado certo ou não. Mas essas coisas mais técnicas, eu não recomendo que você fique se estressando com elas. Elas são extremamente importantes, mas não é algo que você deveria fazer, né? É algo que você terceiriza ali para alguém fazer, alguém que vai fazer mais rápido, com maior garantia de que vai ficar bem feito, né? Então, isso não é algo que eu recomendo que você faça sozinho, porque não é algo tão plug and play, né? Não é algo tão simples de ser feito e se você errar, o prejuízo é grande, né? Nesses pontos de otimização de site, nesses pontos de pixel de plataformas. Então, eu recomendo que você terceirize. Você tem alguma visão diferente? Eu tenho uma visão crítica sobre isso, né? Quantos sites eu entro e o pixel não está configurado? Quantos sites eu entro não tem as conversões configuradas em Google? Às vezes em própria Meta, que já tem um tracking automático, não está traqueando o botão que vai para o carrinho, ou o botão de compra, ou o checkout não está traqueando. E é a mesma coisa que você ir para o mundo digital e ter um comportamento do mundo físico, né? Você não sabe o que está acontecendo na sua loja. A única vantagem do mundo digital versus o mundo físico é que tudo você consegue medir. Se você não está medindo, você está perdendo sua vantagem. Então, sobre esses assuntos, o que você precisa entender? O que é um pixel, né? O que é um pixel? É simplesmente uma chamada, um retorno ali, um feedback para as plataformas de mídia do que está acontecendo no seu site. Então, quando um usuário ou um cliente, ele entra no seu site, ele dispara, a pessoa entrou no site, é o vulgo page view. Então a pessoa entrou no seu site. Depois ela foi para uma página de produto. Ela está na página de produto. Ela adicionou um item ao carrinho. Ela foi para o checkout. Ela comprou. Então todas essas métricas, elas são passadas por esse código que você implementa no seu e-commerce. Isso para Meta, isso para Google, isso para TikTok, isso para qualquer outra plataforma que você venha integrar. Eles precisam desses sinais para que eles tenham dados, para que eles possam funcionar da maneira que eles foram feitos para funcionar. Sim. Não adianta você configurar uma campanha no Google ou na Meta por otimização de conversão de compra, se você não tem o sinal de compra, ela não vai estar otimizando. Vai otimizar, né? E ela não vai te mostrar, parece tipo imposto de renda e imposto mesmo que você faz pro governo. Eles não te avisam que você não está fazendo. Eles batem a PF na sua porta e te prende. Fala que você é sonegador. Então, no caso dessas plataformas, eles não vão te prender, mas eles vão gastar a sua verba sem dados suficientes. Eles têm uma isenção de responsabilidade. E é muito ruim, porque você está fazendo uma campanha em Google ou em Meta, e às vezes não está funcionando exatamente porque você não passa o sinal da conversão, mas poderia né? estar muito melhor.
Ou às vezes você não passa todos os sinais, ou você não passa o sinal correto, ou você tem um tempo de carregamento de página tão lento que o pixel na etapa que ela tá, ele não carrega. Então ele não passa todos os sinais para aquela plataforma. Então são coisinhas bem técnicas e chatas, mas que são a vantagem do digital. Se você perde essa vantagem, se você deixa de fazer isso correto, e já vi agências fazendo isso errado, já vi pessoas que dizem ser especialistas e não fazem isso direito. Então, eu sou dono do e-commerce, eu não sei fazer nada disso, estou perdido. Então, contrate bons parceiros, tenha uma boa auditoria sobre isso e tenha controle sobre isso. É muito simples no seu funil de marketing, você vê quantas pessoas acessaram o seu site, quantas chegaram no checkout e quantas compraram. Tenha a visão dos pixels, quanto você está passando para esses pixels dessa visão. E aí você vai ter a diferença do quanto você está passando para eles e quanto que está acontecendo. Se essa diferença começa a ser maior que 90%, é uma qualidade ruim. Se ela está entre 70% e 90%, já é uma qualidade que acende um alerta. Abaixo de 70% de sucesso, já é crítico. É praticamente como se não tivesse. Então, você tem que ter esse controle. Se vai ser você ou alguém que está prestando serviço para você que vai ter isso, não importa. Mas se você tem que ter a ciência que isso existe. Porque afeta e muito em todo o dinheiro que você investe. Desde mídia até no investimento em produto. Às vezes um produto não está vendendo porque não está passando a informação correta. Ele não consegue montar público, ele não consegue passar os sinais direito. Então, é um assunto técnico, mas ele é tão importante quanto você ter o produto em estoque. Sim. É técnico, mas é simples de entender. Vamos trazer para o mundo real, né? Quem nunca foi, quer dizer, quem não mora em São Paulo talvez nunca tenha ido, na Santa Ifigênia. A Santa Ifigênia, para quem não é de São Paulo, é basicamente um lugar super comum aqui, super famoso aqui, na verdade, de vender eletrônicos e tudo mais, a preço baixo e tudo mais, sempre foi muito famoso por isso, né? E quando você vai na Santa Ifigênia, tem os famigerados puxadores. O que seria o puxador? Vamos supor que eu sou dono de uma loja, e aí tem o Xté ali. Aí eu falo, Xté, você vai ficar ali na rua, com os panfletos meus e tudo mais, você vai achar pessoas para trazer para cá, né? Pessoas que estejam interessadas, vamos supor que eu vendo videogame. Você vai lá e vai encontrar pessoas que estão interessadas em videogame e vai trazer para cá. E cada pessoa que comprar um videogame aqui comigo, eu te dou um 20 reais, por exemplo, algo assim. E aí como que funciona? Pensa que o Xté, ele tá lá na rua, aí ele vai lá, começa a trazer, ele traz 10 pessoas. Se eu não devolvo pra ele, dessas 10 pessoas, aquele casal com filho que você trouxe comprou, aquele outro que você trouxe não comprou e tudo mais, o Xté não consegue otimizar o público pra falar, é esse público que eu tenho que focar mais, então quer dizer que casais com criança têm mais chance de comprar o videogame, então eu vou focar em trazer casais com criança. Então quer dizer que se eu focar ali no cara que tem a camiseta de anime, ele tem mais chance de comprar o videogame do que outras pessoas. Então, se eu dou esse feedback de volta pro Xté, porque pensa, ele trouxe a pessoa pra cá, né, pra minha loja, só que ele não vai ficar lá pra saber se comprou ou não. Ele vai voltar pra rua lá pra trazer mais pessoas. Então, se eu não devolvo pra ele, ele vai continuar trazendo pessoas. Só que a eficiência vai ser menor, porque ele vai continuar trazendo qualquer pessoa. Ele não sabe qual público que melhor converte ou não. Se ele souber, talvez ele traga até menos pessoas, mas ele vai trazer as pessoas mais qualificadas, que vão ter mais chance de comprar. Então eu vou ser mais eficaz, né? Porque vamos supor que eu pagasse pro Xté por pessoa que ele trouxesse, que é o caso, né, que acontece nessas plataformas, né? O custo por clique e tal. Eu estaria pagando mais para ele sem dar a informação do que se eu der a informação. Porque se eu der a informação, ele vai trazer menos pessoas, eu vou pagar menos para ele, só que as pessoas que ele trouxer vão ser mais qualificadas, eu vou ter mais vendas no final das contas. Então, aí tá uma forma de entender a importância do pixel e como ele funciona no e-commerce em si, né? Fechou? Acho que essa era a última pergunta. Foi um episódio bem técnico hoje, mas a parte técnica, apesar de chata, pelo menos na minha opinião, é uma parte extremamente importante de ter rodando. É aquilo lá que você quer ter rodando bem para não precisar se preocupar com aquilo, sabe? Porque dá dor de cabeça quando para de funcionar. Dá uma extrema dor de cabeça, às vezes você demora para perceber que não tá funcionando. Então é algo que você quer que esteja bem configurado, sabe? Invista em ter bem configurado no começo para você não precisar se preocupar com isso mais, porque é algo que de fato prejudica suas vendas não ter bem configurado e também prejudica suas vendas você ter que ficar se estressando e gastando tempo com isso. Fechou? Tem mais algum comentário sobre essa parte de plataforma e tecnologia? Só isso. Combinado. Então, esse foi o episódio sobre as dúvidas mais comuns
sobre e-commerce relacionadas à plataforma e tecnologia, de acordo com o ChatGPT. Lembrando que já falamos sobre produto, vendas e conversão, marketing, estratégia e gestão nos episódios anteriores. E nos próximos episódios vamos falar sobre logística e pós-venda e clientes, para finalizar. Então, se você quer acompanhar os próximos episódios, não esqueça de se inscrever, né, no canal do YouTube aí da Lucrow ou no Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify. E também acompanhe a gente nas redes sociais. Você pode me encontrar procurando Kevin Quintino no Instagram, YouTube ou LinkedIn. E para encontrar o Rodrigo XT. É só procurar Rodrigo XTH nas mesmas redes sociais que você me encontra. Perfeito, espero que esse episódio tenha sido útil e ajude você a aumentar suas vendas. Boas vendas e até o próximo episódio. Até a próxima, tchau, tchau.